capítulo de número 51. Livro de Salmos, capítulo de número 51. Aleluia, glória a Deus. Uma oração poderosa. No seu momento de angústia, no seu momento de tristeza, no momento em que você está abatido ou abalado, você tem que saber que é a oração que te leva para perto de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando ouvires. Meu Deus e meu Pai, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde as tuas faces do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Amém, meus queridos? Olha o que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Amém, meus irmãos? Podemos assentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, esta palavra que se encontra aqui no livro de Salmos, no capítulo de número 51, registra uma passagem que aconteceu na vida de Davi. Uma passagem de um homem que teve que quebrantar o seu coração. Sabemos que Davi foi um homem escolhido por Deus. Sabemos que o apóstolo pregou aqui no domingo passado, na festividade, que Davi foi um rei que foi escolhido por Deus. Sabemos, irmãos, da história de Davi. Nós conhecemos mais a história de Davi, muitas das vezes, que a história do próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes temos nos especializados mais em Jonas, mais em Moisés, mais em Davi, e temos se esquecido de Jesus. Mas que nessa noite você venha saber, irmãos, que o mesmo Deus que Davi clamou pedindo misericórdia é o mesmo Deus que eu e você tem que pedir e clamar quando você passar pelo vale da sombra da morte. Glória a Deus, aleluia. Todos nós sabemos, irmãos, que Davi foi infiel às leis de Deus. Sabemos que Davi cometeu diversos pecados. Sabemos que Davi cometeu adultério. Sabemos que Davi cometeu homicídio. Grande foi o pecado de Davi. Muitas das vezes nós queremos atribuir a Davi até além daquilo que ele fez. Muitas das vezes queremos jogar nas costas de Davi coisas que ele também não fez. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 1 de Reis, capítulo 15, versículo 5. Olha o que vai dizer acerca de Davi. Quantas pessoas disseram para você: Davi pecava todos os dias, Davi pecava de manhã, pecava de tarde, pecava de noite, Davi teve o homem que mais pecou na Bíblia. Será que é verdade? Será que é isso que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia? Olha o que está escrito em 1 de Reis, capítulo 15, versículo 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos de Deus, aleluia, e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, somente no caso de Urias o Heteu. Olha aí, irmãos, o que a Bíblia diz acerca de Davi, que Davi só cometeu este pecado, este erro, do que, irmãos? No caso de Urias, que foi com o Berseba. E ali, meus queridos, a Bíblia vai dizer que o rei Davi cometeu
grandes dois pecados de Davi foi adultério e homicídio. Davi tinha perdido a certeza da sua salvação. Davi andava com o seu coração pesado. Davi andava com o seu coração angustiado. E ele queria acertar as contas com Deus. Quando você quer acertar a conta com Deus, que tem todas as coisas, o que você faz? Você barganha com Deus? O que nós temos para oferecer para o Deus que possui todas as coisas? O que nós temos para oferecer para um Deus que é eterno, que criou todas as coisas? Será que eu posso oferecer minha casa, meu carro? Será que eu posso oferecer a minha vida? Nem ela pertence a mim. Mas Deus não resiste ao coração quebrantado. Como certa vez o pastor Cláudio pregou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Nós temos que guardar o nosso coração, porque nós andamos em terra contaminada. Hoje, irmãos, as pessoas dizem acerca do pecado. Mas o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Só de você viver uma vida sem Deus, você já vive uma vida de pecado. Só de você viver sem poder, escolhendo as coisas do mundo e não as coisas de Deus, você já vive pecado. Quando Deus não é prioridade na sua vida, você já está pecando. Se você colocar qualquer coisa em primeiro lugar na sua vida, você já está em pecado. Olha o que Jesus diz: quem não deixar pai, mãe, filhos e vir a mim não é digno de mim. Não quer dizer que você vai desprezar os seus amigos, seus parentes. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele tem que ser prioridade na sua vida. Quem é prioridade na sua vida quando você acorda pela manhã? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Será que é o seu trabalho? Será que é a sua faculdade? Será que é buscar vingança por aqueles que se levantaram contra você? Ou será que é dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, obrigado por ter dormido e obrigado por ter acordado? Que nós venhamos abrir os nossos olhos nesta noite. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Nós não temos como dizer para você qual é o pecado maior e qual é o pecado menor. Tem como dizer qual pecado é maior e qual pecado é menor? Pecado é pecado. O que muda são as consequências de cada pecado. Porque todo pecado nos separa de Deus. Todo pecado nos distancia de Deus. Muitas das vezes pecamos e não queremos louvar. Muitas das vezes pecamos e não queremos pregar. Muitas das vezes pecamos e não queremos nem pisar na igreja porque nos consideramos indignos. Sabe o que é você pregar para uma família inteira e eles olhar para você, chorar e dizer: pastor, sabe por que eu não vou mais na igreja? Sabe por quê? Não, meu irmão, pode dizer: porque eu me considero indigno de pisar na igreja. Porque eu tinha tudo, eu era líder disso, eu comandava aquilo, eu fazia aquela outra coisa, mas veio a fraqueza e eu desviei, e agora eu não tenho mais coragem de pisar no ato do Senhor. É triste. Você diz o que para uma pessoa dessa? Você vai dizer que este lugar aqui é o lugar para essas pessoas. Aqui é o lugar para as pessoas que são indignas, porque todos nós éramos indignos e muitas das vezes ainda somos, mas nós viemos aqui como Davi era indigno, ajoelhar nos pés de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes você pode pensar que o seu pecado que você cometeu pode ser insignificante. Às vezes você pode pensar que o seu pecado é um pecado imperdoável. Olha o que Jesus disse em João capítulo 19, no versículo de número 11. Jesus diz assim: olha só que lindo, e respondeu o Senhor Jesus para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim, se de cima não fosse te dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha aí, irmãos. Aquele que me entregou para ti, que eram os judeus, que eram os
fariseus, que entregou Jesus para ser condenado, eles tinham pecado maior do que Pilatos. Então lá sim, irmãos, pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado. O que vai mudar são as consequências. As consequências do seu pecado. Davi adulterou e, além de adulterar, assassinou o marido da esposa. E agora Davi chega nos pés do Senhor Jesus. E ele diz assim, meus queridos amados: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, o que nós temos que entender? O que nós temos que entender como servo do Senhor? Que nós precisamos fazer duas coisas: confessar e se arrepender. Confessar os nossos pecados e se arrepender. João capítulo 1, versículo 9 da primeira carta do apóstolo João, está escrito assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, olha a necessidade de confessar o pecado. Nós não podemos levar uma vida de pecado, sujar a boca, passar a manga da camisa como faziam as crianças e continuar. Imundo, nós precisamos confessar os nossos pecados. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Sabe por que nós precisamos confessar o nosso pecado? Olha o que diz lá em João capítulo 9. Vamos ler, irmãos, olha só. Livro de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos. Por isso, quando tem a ceia do Senhor, eu digo: ó, você não pode participar da ceia em pecado. Se você está em pecado, converta, se arrependa, confesse os seus pecados. Sabe, meus queridos amados irmãos, o pecado tem que ser um tropeço na nossa vida, mas o pecado não pode ser uma prática diária. Muitas das vezes nós vamos pecar sem saber. Muitas das vezes nós vamos pecar por ignorância, e não deixa de ser pecado. Tiago escreveu assim, ó: aquele que sabe fazer e não faz, já pecou. Só que você saber o que precisa ser feito e você se omite, você já pecou. Então a primeira atitude que nós aprendemos com Davi é o quê? Confessar os nossos pecados. Pastor, e a segunda? Se arrepender. Se converter. Se arrepender, converter é você estar indo num caminho e você descobrir que aquele caminho é um caminho errado. Olha, eu estou indo aqui para Castilho, só que eu estou indo na direção de Selvíria. Não é este o caminho. Eu preciso fazer uma conversão e tomar o rumo reto. Irmão, nós temos que vigiar todo momento, porque muitas das vezes nós confessamos o nosso pecado hoje e amanhã cometemos o mesmo pecado. Olha o que diz 1 de Crônica, 2 de Crônica 7,14. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó: se o meu povo, qual é esse povo? Somos nós, é ele e é você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se a minha igreja que clama por mim, se a minha igreja que pede milagre, que pede bênção, que pede maravilha, se humilhar, orar
Mateus capítulo 13, o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, ele lançava as sementes. E ela caiu na onde? No solo. Primeiro no solo duro, depois no solo pedregoso, depois no solo que tinha espinho, e depois com a terra boa. A palavra está sendo lançada, e ela está caindo em terras. Vocês são terra, o coração de vocês. Conforme estiver no coração de vocês essa noite, essa semente que está sendo lançada aqui pode ser uma semente que caiu em terra dura, de espinhos, de pedra ou coração bom. Mas muitas das vezes nós viemos aqui com a nossa terra estragada. Muitas das vezes nós hoje planejamos o mal. Muitas das vezes hoje nós caçamos contenda, defamamos alguém. Mas Jesus quer curar hoje primeiro a sua terra, para que você venha produzir fruto. A minha vida e a sua vida tem que ser um espelho lá no mundo. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e falar: onde que é a igreja, Graça de Rei? Que dia que tem culto lá? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós continuarmos vivendo uma vida de pecado, de erro, nós não vamos conseguir ganhar ninguém para Jesus. E Davi vai orar para Deus e diz: Senhor, cria em mim. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de mim. A primeira coisa, quando nós pecamos, olha a confissão de Davi. Quando nós pecarmos, irmão, porque nós vamos pecar. Eu vou pecar, você vai pecar. Muitas das vezes nós pecamos tentando fazer o certo. E não deixa de ser pecado. E nós vamos ter que chegar a Deus com o coração quebrantado. E a primeira coisa a dizer é: Deus, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que clamar a misericórdia do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 4. Porque Deus é o que? Riquíssimo em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus não vai pedir nada para você ou para mim que nós não somos capazes de entregar. Deus não vai pedir nada para você. Deus não vai te pedir algo impossível. Deus não vai te pedir algo impossível. Deus não vai dizer para você uma coisa que você não é capaz de fazer. Nem o seu patrão lá no serviço pede para você fazer algo que você não é capacitado. Deus não é riquíssimo em misericórdia? Efésios 2,4 no diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Sabe o que Deus disse para mim e para você? Em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você não é misericordioso, quando você ajoelha e pede misericórdia para Deus, Deus vira o rosto para você ou para mim. Me ofendeu, eu não perdoo. Quando eu ofender alguém e eu pedir para Deus, Deus não vai me perdoar. E eu vou ser responsável por aquele erro. E eu vou ser punido por aquele erro. E eu vou ter que pagar por aquele erro. Ah, pastor, mas Deus não perdoa e Deus não cobra? Não, não. Cada pecado que você comete tem uma consequência. Deus te perdoa, mas tem consequência. Mas tem uma consequência. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha só, meus queridos amados irmãos. Davi diz no capítulo 51, versículo 2: Senhor, lava-me completamente. No versículo 2 do capítulo 51, o que ele pede? Para ser lavado. Sabe o que é ser lavado? É diferente de lavar roupa. É diferente de lavar o carro. É diferente de lavar a panela. Quando Jesus estava na ceia, ele se levantou, ele pegou uma toalha, colocou no seu lombo e ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. O apóstolo Pedro tinha que sempre ser
Pedro na vida, né, irmãos? Foi, Senhor, me lava todo. E ele diz: Pedro, você já está limpo. E quem já se tomou banho não precisa se lavar mais. Somente os seus pés estão sujos. Sabia que nós nos contaminamos andando no mundo? E quando nós viemos para a igreja, uma igreja que prega a palavra de Deus, você é lavado, porque é a palavra de Deus que te lava. Sabe, meus queridos amados irmãos, por isso a necessidade de nós ouvirmos a palavra de Deus, por isso a necessidade de nós cultuarmos, por isso a necessidade de nós virmos na igreja. Hoje prega o pastor Raimundo, quarta prega o pastor Cláudio, sexta prega o presbítero Adilson, no sábado prega outro, no domingo prega outra pessoa. Sempre Deus tem uma palavra para você, independente de quem está pregando. E aquela palavra é o que está te lavando. Ah, pastor, eu não vou na igreja. Irmão, deve estar tudo sujo, contaminado, porque é a palavra de Deus que é. Senhor, lava-me através da palavra. Olha no versículo 4, ele diz: contra ti, somente contra ti pequei. Irmão, se nós soubéssemos e lembrássemos que todas as vezes que nós vamos cometer um pecado, seja ele de grau e natureza, primeiro nós estamos pecando contra Deus. Se eu juntar eu e minha esposa para falar mal da irmã Gilmar, primeiro eu estou pecando contra Deus. Se eu juntar eu e a diaconisa Jussara para falar mal da pastora Rosilene, primeiro eu estou pecando contra Deus. O que Davi fez? Davi adulterou com a mulher de Urias. Mas o primeiro de tudo, ele pecou contra Deus. Daí na sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo de número 15, o jovem que foi embora da casa do pai, filho pródigo, o que ele diz? Levantar-me-ei e irei ter contra meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Pequei contra o céu e contra o Senhor. Todo pecado primeiro é contra Deus. Por isso que quando alguém te aflige, ou quando alguém tenta te destruir, ele está querendo destruir Deus. Quem tenta destruir seu ministério, quem tenta destruir seu casamento, quem tenta destruir a sua empresa, quem tenta destruir a sua família, primeiro ele está atacando Deus. E Deus vai mais longe e diz assim para os seus filhos: não vos vinguei a vocês mesmos, minha é a vingança, eu retribuirei. Horrível coisa é cair na mão de um Deus irado. A ira de Deus dura só um momento, mas quanto tempo é esse momento? Ajoelhou, orou: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me lava, me limpa. Senhor, contra ti pequei. Vê, irmãos, como que é fácil aprender até a orar. Deus tem colocado no meu coração alguns temas para estar pregando nessa igreja: arrependimento, santidade, oração, palavra, conversão. Esses vão ser os meus focos a partir de hoje. Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão se matando. As pessoas estão tentando tirar a própria vida. Eu falava com o apóstolo ali fora: apóstolo, creio eu que já abriu um poço lá do abismo lá, já levantou um monte de demônio, porque o que tem de gente querendo se matar, com suicídio, depressão. Ontem uma jogadora do Brasil pulou de um prédio de 17 andares e se matou. Mulher morada tinha tudo. São espíritos malignos. Não tem como vir aqui ficar pregando água e sal, bolacha de maisena para você, enquanto lá fora o mundo está violento. Viu o testemunho da irmã? Quem prestou atenção no testemunho dela? O pai ou a mãe que deveria proteger uma criança estava embriagado, tentando contra a vida daquela criança. É triste. Um carro capotado com uma criança, um bebezinho de colo, porque o pai e a mãe estão embriagados,
Quantas vezes, irmãos, a bênção se vira maldição na nossa vida? Um dia de calor, 40, 50 graus, vou para a beira do rio para encher a carcaça de álcool e dar prejuízo para os outros. Cria em mim um coração, lava-me completamente, contra ti pequei. Versículo 7. Purifica-me. Purificar é diferente de lavar. Versículo 7 ele vai dizer: purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Sabe, meus queridos, se nós não vivermos uma vida de se alimentar da palavra de Deus, nós vamos viver, vem aqui Jesus lava, vai para o mundo, se suja, aí não vem para a igreja. Jesus, quando vem, lava-se de novo, aí volta para o mundo, mas lá não ora, lá não tem comunhão. A oração, leitura da palavra, nos purifica. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de palavra de Deus. O diabo não está preocupado, irmão, se a igreja é grande ou se a igreja é pequena. O diabo não está preocupado se você é rico ou se você é pobre. O diabo não está preocupado se você tem plano de saúde ou se você é atendido pelo SUS, não. O diabo quer saber se você tem comunhão com Deus ou não. E até se você tiver comunhão diária com Deus, ele vai arrumar um argumento para te atacar. Livro de Jó, quando os filhos de Deus, o diabo andava e foram se encontrar com Deus, veio para ver o diabo. E partiu de Deus dizer assim: ô diabo, de onde você vem? E o diabo é. Viu lá o meu servo Jó, reto, íntegro, temente que se desvia do mal. O diabo poderia ter falado: vi, ó, parabéns, até que fim tempo mais presta. Sabe o que ele falou? Também. O Senhor cercou ele de bens, de riqueza, de saúde. O diabo sempre vai arrumar um argumento. Sempre vai arrumar um argumento. Purifica-me. E no versículo 10, onde nós lemos, que é o tema desta campanha, vai dizer: cria, oh aleluia, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Cria. Nós moramos na cidade, né? Nós não criamos praticamente nada. Mas para criar algo, dá trabalho. Criar precisa do quê? Cultivar. Atenção. Cuidar. Trato. Cria, Deus. Cria em mim. Cultiva em mim um coração puro. Deus, cria em mim um coração puro. Cultiva. Sabe o que eu acho lindo de Gênesis? Que Deus, Ele não criou um jardim. Deus plantou um jardim. Quem já plantou um jardim? Quem já plantou uma roça? Quem já plantou uma roça? Um jardim? Quem nunca plantou um jardim? Dá trabalho, não dá? É só jogar semente? Tem que preparar a terra, tem que envolver a terra, tem que colocar a semente, tem que aguar. Foi isso que Deus fez. Deus plantou, Deus colocou a mão na terra. É isso que Davi está pedindo, para que Deus venha colocar a mão dentro dele. É isso que você e eu temos que pedir todas as noites em oração. Senhor, vem com a sua mão e tira de dentro de mim tudo aquilo que tem magoado no coração, tudo aquilo que tem me trazido tristeza. Não adianta você dizer: ó Deus, me livra dos inimigos, ó Deus, me livra das provas, ó Deus, me livra das tribulações. Ele não vai fazer isso. Por mesmo que Ele faça, nós somos especialistas em procurar o bem.
bagunçando tudo. E muitas das vezes nós estamos fazendo tudo certo. Deus nos protegeu, mas tem um filho, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, e nós sofremos. Cria, Deus, em mim um coração puro. Mateus capítulo 5 vai dizer assim, ó: os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Amanhã você vai chegar no seu serviço de manhã cedo. Muitas das vezes o local é tão carregado que quando você coloca o pé, você já sente a força do inimigo. É hora de você clamar: Senhor, crie um coração puro aqui. Muitas vezes dá vontade, porque eles contam e embora. Porque o lugar é muito carregado. Crie em mim, Senhor, um coração puro. Aleluia. Versículo 11 diz: não me lance fora, torna de volta a me fazer feliz. Sabe por que Davi está até agora fazendo essa oração? Sabe por que até este momento Davi está fazendo essa oração? Porque Davi queria voltar a ser feliz. Davi queria voltar a sorrir. Davi queria voltar a louvar. Sabe por quê, irmãos? Foi como eu disse lá no começo. Nós temos que viver uma vida, pelo menos tentar viver uma vida correta. Sabe por quê? Porque Davi fez toda essa oração. Davi se humilhou. Davi confessou. Davi se arrependeu. Sabe por quê? Porque ele queria o quê? Para que eu possa, torna-me a dar alegria da sua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Versículo 13 diz assim, então ensinarei aos transgressores o teu caminho. Você viu para que Davi queria voltar a ser feliz? Você viu para que Davi queria voltar a sorrir? Você viu qual era o motivo da tristeza de Davi? Ele tinha perdido o ministério dele. Ele queria voltar a poder produzir fruto para o reino de Deus. Então ensinarei aos transgressores, aos pecadores, os teus caminhos. Não tem como, irmãos, eu querer viver uma vida de pecado, de erro, e achar que vivendo uma vida na escuridão eu vou conseguir trazer alguém para a igreja que eu não vou. Se eu viver uma vida de pecado, se eu viver uma vida de mau testemunho lá fora, jamais as pessoas vão querer vir para essa igreja. Ninguém vai querer vir para uma igreja. Se você lá no seu local de testemunho, você fala palavrão, você tem comportamentos indecentes, se você se assenta na roda dos escarnecedores, assenta na roda dos zombadores, eles nunca vão querer vir aqui. Você nunca vai produzir fruto. Não vai. Por isso você tem que se arrepender e converter e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, lava-me completamente, contra ti pequei, purifica, cria-me um espírito reto, cultiva em mim um coração puro, para que eu possa fazer o quê? No abrir da minha boca, as pessoas sentirem a tua presença. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Que hoje, muitas das vezes, nós estamos passando por dificuldade por falta disso, um comprometimento com a obra de Deus. Qual é a maior obra de Deus na nossa vida? Nós mesmos. Não é esse aqui, ó.
Tudo isso aqui é passageiro. Mas a maior obra de Deus na terra é você. É a sua vida, é a sua família. Eu sei que nós ainda estamos tentando andar no caminho certo. Mas eu quero que naquele grande dia, o meu destino é o céu. Eu quero ir morar no céu. Como foi louvado aqui. Esse é o meu destino. E é isso que eu quero chegar naquele grande dia. Eu quero ver. Quero ver o irmão Max, quero ver o irmão Rodrigo, quero ver o irmão Salvo, a nossa irmã missionária Fátima, a nossa irmã Messias, a nossa irmã missionária Lígia, o nosso irmão Falcão, pastora Zilene, irmão Moacir, diaconisa Rosa, pastor Cláudio, irmã Milena, irmão Alan, irmã Jussara, irmã Gilmar. Eu quero ver todos vocês lá. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se chegar naquele grande dia você não estiver lá, Deus vai olhar para mim e vai dizer: cadê a fulano de tal? Cadê esse plano? Cadê meu plano? Ah, Senhor, desviou, nem fui atrás. Porque o pastor vai ser responsável pelos ovelhas. Estava ali falando para o irmão Rodrigo. Nós precisamos, né, irmão Rodrigo? Para a igreja, ouvir a palavra de Deus. E lá na nossa casa nós temos que dar testemunho. Para mim é difícil, porque a minha esposa está aqui. A minha filha está aqui, a outra esposa dele vai ser tão aqui. Para mim já é complicado, para mim é mais complicado ainda. Porque cada um aqui vai sair daqui e vai para a sua casa. Às vezes nós vamos voltar a se ver só domingo. Às vezes nós vamos se falar pelo WhatsApp. Mas com esses aí eu tenho que conviver 24 horas. E eu não quero pregar e não viver. Eu quero que Deus crie em mim um coração puro. E é isso que eu peço para vocês nas orações. Glória a Deus. É isso que eu peço para os seus familiares, para os seus amigos. Está sim, irmãos, de gente pedindo oração. Gente de outra cidade, de outro estado. Não é, pastor Cláudio? Está sim, de gente pedindo. Quando ainda tiver gente pedindo oração para você, continua buscando. Oração não se nega, irmãos. Não se nega oração para ninguém. Só que não vai haver transformação na vida dessas pessoas se elas não se deslocarem para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o que ela faz? Ela lava e ela purifica. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 22, 19, Jesus lavou os pés, porque os nossos pés vão se sujar. Olha aqui, meus queridos, nós vamos estar encerrando. Sabe, meus irmãos, nós temos que orar pelos nossos pecados. Nós temos que orar pelos pecados dos nossos irmãos. Eu amo a oração do Pai Nosso, porque é uma oração coletiva. Ela diz assim, ó: Pai Nosso, não Pai meu, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia é o pão nosso. E agora? Perdoa os meus pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Sim, perdoa os meus pecados. Mas perdoa o pecado da minha esposa. Perdoa o pecado da minha irmã. Perdoa o pecado do meu irmão. Temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus. Salmo 51 é lindo. Só que é um salmo. O homem que está com o coração quebrantado. Se você está com o coração quebrantado e você ficar na sua casa, não vai resolver. Você precisa vir aqui para Jesus te lavar. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida para você ver se não muda. Coloca Deus
Deus no centro da sua vida. Tira tudo que você tem colocado de prioridade na sua vida e diz: Deus, a partir de hoje, o Senhor vai ser prioridade na minha vida. Glória a Deus. Eu vou dar para você o melhor que eu tenho. Eu vou deixar de dar para você apenas o que sobra. Eu vou te dar o melhor. O melhor que eu tenho é o tempo da minha vida. Para ver se muda. Salmo 51, uma oração de 19 versículos. E o homem saiu completamente purificado. Olha o que vai dizer no final, ó. Bem aqui no final. Não retire de mim o teu espírito. Não me lance fora da tua presença. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus falava comigo lá no meu trabalho. Eu vou passar para vocês. Muitas das vezes temos problemas com certo tipo de pecado, ou pornografia, ou maledicência. Sabe o que a Bíblia diz? Se você está ali, vendo uma revista pornográfica, ou vendo um celular pornografia, o Espírito Santo está vendo. Quando você se ajuda com o outro para falar mal de outro, o Espírito Santo está ali junto. O Espírito Santo está ali com você. Jesus diz lá em João 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Espírito Santo, e ficará convosco para sempre. Todas as vezes que nós formos pecar premeditadamente, nós temos que saber que nós estamos levando o Espírito Santo junto conosco. Por isso que nós temos que ter o coração puro, buscar a Deus, clamar a Deus, como Davi fez, confessar os nossos pecados e se arrepender. Não é se afastar de Deus, não é se afastar da igreja, não é se afastar dos caminhos de Deus por causa do pecado. Pequei, não vou mais na igreja. Vai piorar. Vai descer igual o meteoro. Eu não gosto de contar testemunho triste, mas meu coração fica triste de ver pessoas que cada vez mais saem do caminho de Deus e ó. Eu vi um testemunho, irmão Falcão, de uma mulher na Cracolândia que era doutora. A mulher era médica, formada em medicina. A mulher estava na Cracolândia. Foi se bereando no meio do pecado. E agora, sabe quanto tempo demora para a mulher se formar? 8, 9 anos. Para depois vir a maldita da droga, das maus companhias e destruir tudo. Quem procura fazer um curso, uma faculdade, ele tem planos maravilhosos, planos bons. Aí vem o pecado e rouba tudo dele. Nós devemos vigiar aonde nós colocamos os nossos pés, com quem nós andamos, com quem nós caminhamos, e nós venhamos vigiar com quem nós nos associamos, com quem nós temos sociedade. Não estou falando de sociedade financeira, não. Estou falando de sociedade de relacionamento. Tomar cuidado com quem nós confessamos os nossos pecados. Aprenda a confessar os seus pecados para Deus. É para Deus que você tem que confessar os seus pecados. Não é sair contando para todo mundo. Quem
pode perdoar os seus pecados? Deus. Pastor, pequei. Irmão, pequei. De repente está todo mundo sabendo. Em vez de te ajudar, ele te cansar cada vez mais. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e nos purifica de toda injustiça. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Que essa palavra fale no seu coração. Que essa palavra, nesta noite de domingo, venha criar em você um coração puro. Venha lavar você. Que você venha sair daqui transbordando.